Olá, é um prazer estar aqui com vocês, hoje discutindo esse tema, tipos de estudos científicos. Eu sou Luciana Protásio, sou fisioterapeuta e pesquisadora do LAIS. Diante da necessidade da leitura, da leitura, da atualização, da capacitação dos profissionais de saúde como um todo, dentro das evidências científicas, né, que são propostas hoje e são muito mais vastas, né, do que décadas atrás, mesmo aqueles profissionais que não trabalham diretamente com o desenvolvimento da pesquisa científica em si, dentro da área de saúde, mas, obviamente, eles têm que se capacitar, se atualizar através dessas pesquisas que são feitas, né? E para entender melhor os estudos que são publicados, né, dentro da área de interesse de cada profissional de saúde, existem alguns conceitos básicos, alguns entendimentos básicos que passam, né, que perpassam pela metodologia científica, pelo tipo de estudo, de como se monta, até como se dá, não é nem como se monta, como se dá a característica, né, de que etapas, que itens tem dentro de um artigo científico, de livros e etc. Então, daí que veio, né, a ideia dessa web palestra, para que hoje a gente foque, né, em estudos científicos, nos tipos de estudo científico, tipo de pesquisas científicas que existem. Existirão outras webs que acontecerão nas próximas semanas, vocês podem ficar atentos a isso aí, que vão detalhar alguns pontos a mais, né, dentro desse universo de pesquisas científicas, falando em termos de metodologia, de como elas se dão, de como pesquisar e etc. Ok? Na de hoje vamos falar dos tipos de estudos. Então, como características gerais, né, nós temos duas para diferenciar os estudos básicos, vamos dizer assim, os dois tipos de estudo básico, que são os estudos observacionais e os estudos experimentais. Geralmente, dentro de uma pesquisa científica, de uma tese, de uma dissertação, de um trabalho de conclusão de curso, de um artigo publicado, no início da metodologia, já vem se explicando qual é o tipo de estudo, o tipo de pesquisa que foi realizada, né, naquela publicação. Né? Então, é isso que a gente precisa entender. E, de maneira geral, a primeira classificação que nós temos é entre esse estudo, ele ser um estudo do tipo observacional ou ele ser um estudo do tipo experimental. O que é que difere os dois aí, basicamente? O que difere, a primeira diferenciação se dá na alocação. Como se dá a alocação, a distribuição da amostra nesses dois tipos de estudo, né? Do que vai ser estudado, do que vai ser pesquisado neles. E a segunda característica é a intervenção, né? Que nos estudos observacionais não há presença de uma intervenção a ser realizada, né? O foco é outro. E nos estudos experimentais, até para ele ser classificado como experimental, tem que haver uma intervenção proposta, uma terapêutica proposta ali, né, naquele estudo, naquela pesquisa. Sigamos adiante para os detalhamentos. Vamos começar falando sobre os tipos de desenho de estudo, dos tipos observacionais. Depois nós falaremos sobre os experimentais. Então, aqui temos um esqueminha que consegue definir bem os tipos de estudo. Então, eu posso ter um tipo de estudo que ele seja observacional, ele é descritivo, ele pode ser descritivo ou analítico. Nós vamos primeiro falar sobre os tipos de estudos observacionais do tipo descritivo, ok? Então, do tipo descritivo, nós temos aqueles estudos observacionais descritivos que focam na população e temos aqueles que focam no indivíduo. Os observacionais descritivos que focam na população, eles são chamados de estudo ecológico. E os que têm foco no indivíduo, eles são estudo de caso ou série de casos, ou estudos de prevalência, né? Então, vamos entender cada um deles.
O estudo ecológico, como foi falado, ele é um estudo observacional do tipo descritivo ecológico. A unidade de análise dele é a população e não o indivíduo. O foco dele é analisar uma população, uma comunidade, e não pensar, focar no indivíduo por indivíduo. Um exemplo que nós temos aqui que eu coloquei aqui é um exemplo de um estudo que tinha finalidade de correlacionar dados sobre a mortalidade infantil a nível de cada município. Correlacionar essa mortalidade infantil com a renda per capita e com o índice de analfabetismo do local, daquela comunidade, né? Para encontrar, então, evidências de que o nível socioeconômico é um dos determinantes da mortalidade infantil. Então, a ideia era trabalhar num nível mais epidemiológico, até como se fala em alguns casos, podem se enquadrar em alguns casos, onde eu queria saber, ou podia ser em termos de país, podia ser em termos de estado, de município, aqui eu exemplifiquei com o município, né? Então, eu queria, digamos, exemplo, correlacionar essa mortalidade infantil com a renda per capita e que o índice de analfabetismo. Então, será que a renda e o analfabetismo, eles determinam, né, é, a mortalidade infantil daquele município, né? Então, eu não, apesar de eu ter que pesquisar indivíduo por indivíduo, né, casa por casa, a população como um todo, para se chegar a esses índices, né, a minha preocupação não é com o individual, com o indivíduo B, é com aquele município como um todo, como está a mortalidade infantil dele, ok? Quando nós vamos para estudos observacionais descritivos do tipo estudo de caso, como é comumente chamado o caso, e séries de caso, nós temos já estudos o quê? Que são observacionais, mas que faz uma pesquisa, que ele tem a finalidade de pesquisar um determinado indivíduo, sendo um estudo de caso, ou grupo, uma série de casos, para indagar assim em profundidade ou examinar algum aspecto particular. Então, gente, quando se tem a ideia de fazer uma pesquisa, um estudo que seja caso ou série de casos, a ideia é porque eu estou querendo aprofundar, né, fazer um estudo mais aprofundado do caso clínico de algum paciente, por exemplo, né, ou uma série de casos eu considero quando eu não tenho mais um indivíduo único, eu tenho, por exemplo, três, 4 até 5 indivíduos, eu posso considerar como série de casos. Tem algumas referências que consideram, às vezes, até série de casos com um pouco mais do que 5, né? E aí, o que eu quero fazer com aqueles indivíduos não é traçar um antes e o depois dele necessariamente, dizendo se tal intervenção ou não intervenção funciona ou não, porque eu não estou falando de estudo experimental, estou falando de estudo observacional, né? Onde o foco aqui não é uma intervenção que foi feita ali, mesmo que tenha sido colocado, mas o caso dele, como aquele paciente, né, evoluiu sobre os aspectos que eu estou avaliando naquele caso. Então, exemplo, efeitos da terapia espelho na paralisia cerebral, estudo de caso. O meu foco aqui não era avaliar essa intervenção, se essa terapia espelho funciona ou não funciona naquele paciente, né, de paralisia cerebral. Era determinado paciente que tinha determinadas características da paralisia cerebral, tem o seu contexto familiar, o seu contexto ambiental, né? E ele foi submetido à terapia espelho. Então, como é que no caso dele, ele evoluiu com o uso dessa terapia? Ok? E aí, não devemos confundir um estudo de caso, uma série de casos, com um estudo piloto. O estudo piloto é como se fosse assim, um estudo mais inicial, digamos, de algo maior, de um estudo que pode ser experimental e não observacional, de algo maior, onde eu estou realizando determinadas ou determinada intervenção, experimento com a minha amostra, né? Só que as primeiras coletas, desculpe, que eu faço com ele, com esse paciente, com esses pacientes, eu já vou analisar os dados, eu já vou analisar como é que é um comportamento, é como se fosse quase um treinamento daquela minha pesquisa,
É um treinamento na prática, já obviamente que os indivíduos, os examinadores têm que ser treinados antes, para eu já avaliar como pesquisadora, se eu preciso já aparar algumas arestas, melhorar alguns aspectos, né, até na coleta de dados em si, para viabilizar, tornar mais prática aquela pesquisa, ok? E aí, um outro estudo observacional descritivo que se tem é um estudo de prevalência. Muitas vezes nós escutamos até em noticiário falando de dados de prevalência, de incidência e tal, e essas palavras muitas vezes podem passar despercebidas, principalmente para leigos, como se elas fossem sinônimos, a mesma coisa, similar, ou mesmo não se captar a verdadeira informação, né, que está sendo passada ali. Então, em estudos de prevalência, aqui está um exemplo do título de um. Prevalência de lesões esportivas em paratletas, um estudo comparativo entre diferentes categorias. O que é que se quer nesse estudo? Inferindo pelo título, que foi-se analisado, né, em paratletas, a quantidade de lesões, né, esportivas ligadas ao esporte que eles têm num determinado período, certo? Num determinado período, e aí, com isso, né, se comparou diferentes categorias, né, no esporte, diferentes grupos. Pode ter grupo que tenha mais lesão esportiva do que outro, uma categoria que tenha mais do que outra, mas ambas, né, foram avaliadas no mesmo período. Vou ser mais clara ainda para vocês. Quando nós falamos de estudos observacionais descritivos do tipo prevalência, nós estamos, na verdade, classificando um estudo, mas esse tipo de estudo, ele nos remete a medidas de prevalência e incidência, e precisamos diferenciar o que é cada uma delas. Prevalência e incidência são medidas de frequência. Mas que tipo de frequência? A prevalência, aqui simbolizada pelo P, se refere à proporção da população estudada na qual está presente o fenômeno de interesse em um ponto específico no tempo. Voltando a esse exemplo aqui, prevalência de lesões esportivas em paratletas. Então, o que se quer saber é, a população estudada são os paratletas. O fenômeno de interesse neles é o quê? São as lesões esportivas. Né? E um ponto específico no tempo. Quando ele fala no ponto específico no tempo, é porque essas lesões esportivas em paratletas, diferentes categorias, elas foram, digamos assim, buscadas, estudadas, analisadas, medidas, né, digamos, pelo período de um ano. Então, foi uma prevalência que foi feita nessas medidas de janeiro a dezembro do ano, digamos, de 2002, porque o estudo foi publicado depois, em 2003, no ano de 2002. E é isso que é feito. Já se esse mesmo estudo aqui tivesse o título Incidência de lesões esportivas em paratletas, estudo comparativo entre diferentes categorias, nós estaríamos diante de um estudo observacional do tipo de prevalência e incidência, onde a medida que teria sido usada também é uma medida de frequência, mas não prevalência, e sim incidência. E a incidência faz referência ao quê? A frequência de casos novos. Essa é a diferença, são casos novos, não são casos já existentes, são os casos que surgiram naquele período, apareceram em um período de tempo. Então, ele é verificado por um estudo longitudinal, necessariamente. Então, digamos que eu quero ver essas lesões esportivas em paratletas num período de um ano. Eu tenho que acompanhar de janeiro, eu estou exemplificando, não precisa ser necessariamente, de janeiro de 2002, que foi lá, até dezembro de 2002, analisando todos os casos novos que ali apareceram. A prevalência, aí se diz aí que foi por um estudo longitudinal, um estudo de acompanhamento, né? Onde se incluiu aí também uma análise descritiva do tipo incidência. No
o estudo que ele inclui a prevalência em si, não são casos novos, são casos já existentes daquelas lesões esportivas por um período, não necessariamente precisa ser esse período de acompanhamento longo. Eu posso analisar isso em um estudo que vem em um mês. Eu vou coletar meus dados em um mês e eu quero saber naquele mês a prevalência, mas aí eu não vou pegar casos novos, são apenas os casos existentes. Aí, nós vamos para um outro tipo de estudo agora. Eu comecei dizendo que os estudos, eles podem ser observacionais ou experimentais. Dentre os estudos observacionais, nós falamos já sobre os estudos descritivos, onde nele nós tínhamos o quê? O ecológico, em termos de população, e em termos de indivíduo, nós falamos sobre os séries de caso, relato de caso, e sobre os de prevalência, né? E aí nós vamos falar sobre os observacionais analíticos. Qual é a diferença entre o observacional analítico e o observacional descritivo? É porque um analítico, ele já tem necessariamente um comparativo aí, tem algum comparativo nele, certo? E ele pode ser dividido em transversal, caso controle, é diferente de estudo de caso, e coorte ou longitudinal ou follow-up. Podemos ver esses. Então, quando falamos de estudos observacionais analíticos, nós estamos falando primeiro aqui sobre um estudo transversal. É um estudo bem comum de ser feito, é um estudo que viabiliza muitas pesquisas porque ele não precisa de um tempo longo, né, de coleta de dados em si. Desculpa. E o que é que ele diz respeito? Ele diz respeito, ele se refere ao quê? Cada indivíduo desse estudo, dessa amostra, é avaliado para o fator de exposição e a doença em determinado momento, o que ele considera um ponto no tempo. Se eu tivesse uma linha aqui do tempo, como se fosse de um ano, vamos dizer assim, o estudo transversal, ele analisou esse fator de exposição e a doença num determinado ponto desse período todo, que pode ser uma semana, pode ser um mês, pode até ser 3 meses, dentro daquele período maior que teve de doença, de exposição e etc. Né? E aí, um exemplo colocado aqui foi de um estudo que tratou sobre esse ano 2019, que tratou sobre a relação entre incapacidade física na doença de Parkinson e os fatores ambientais da CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde da Organização Mundial de Saúde. Então, eram pacientes, né, faziam parte da amostra, pacientes com doença de Parkinson, eles já conviviam com essa doença, e tinham seu nível de incapacidade física avaliado, e alguns questionários aplicados para saber sobre os fatores ambientais, que eram os fatores ambientais do seu dia a dia, os que são englobados pela CIF, né? E era uma coleta única, que eu quero dizer, com cada indivíduo desse, né? Pegando essas informações do paciente. Ele não passou por nenhuma intervenção, ele não passou por um período prolongado de tempo. A coleta de dados em si, ela pode ter demorado 3 meses, mas cada indivíduo, ele teve os seus dados coletados, avaliado o seu fator de exposição e a doença, considerando a doença aqui o Parkinson, e o fator de exposição é como ele se expõe ou não a esses fatores ambientais, que a CIF preconiza, em um determinado momento, ok? O outro tipo de estudo observacional analítico é o caso controle. Eu disse para vocês que o estudo analítico é um estudo que ele já sugere ter alguma comparação, né, algum parâmetro. O caso controle deixa isso bem fácil. Diferente do estudo de caso, que é também um estudo observacional, mas é um observacional descritivo, você vai descrever todo aquele caso perante o que foi colocado. Lá o exemplo era da terapia espelho em um paciente com paralisia cerebral. O caso controle, eu tenho, é como se fosse um estudo de caso com o seu controle. Eu tenho um estudo de caso ali,
casos ali que podem acontecer, né? Porque pode ser uma série de casos ali, e eu tenho um controle para comparar aquilo ali. Porém, para comparar esse evento de interesse. Porém, não há intervenção sendo colocada para esses indivíduos, porque senão isso já seria um estudo experimental, que vamos falar mais à frente. É algo que eu quero avaliar que possa acontecer com esses indivíduos. Um exemplo, eu tenho 80 casos de politraumas, de indivíduos, né, que politraumatizados, e tenho 100 controles. Poderia ser 80-80, mas é um número próximo, isso aqui não precisa ser tão rigoroso. É um número próximo para comparar. E a ideia é determinar quais deles eram motoqueiros, desses indivíduos, tanto dos casos quanto dos controles, o tempo de exposição e a média de horas dias na moto. O que é o tempo de exposição? Quais deles eram motoqueiros? Porque eu posso ter politraumatizados que não sejam motoqueiros, e eu posso ter os seus controles, ou seja, aqueles que não tiveram politrauma, mas que sejam motoqueiros, e aí eu queria valer se eles são motoqueiros, quais deles eram, o tempo de exposição, ou seja, o tempo que eles passam nessa moto, né, e a média de horas por dia na moto, pilotando, e aí a ideia é estabelecer a associação entre a doença e a exposição passada ao fator de risco, que é a doença aí, é o politrauma, os que desenvolveram o politrauma, que foram aqui 80, e o fator de risco, que é a exposição ao pilotar moto, né, com acidentes de trânsito que podem gerar os politraumas. Então, ele tem esse controle, ele pode ter números muito maiores do que um estudo de casos, ou série de casos, porque ele não é descritivo, ele é um estudo analítico. Aí, eu tenho um estudo observacional analítico, um terceiro tipo, que é o estudo de coorte, ou coorte, como alguns falam. Ele também pode ser chamado de estudo longitudinal. Ele também pode ser chamado de estudo, o follow-up, que é o acompanhamento, né, do termo em inglês. Então, o estudo de coorte, a coorte em si, ele é um grupo de indivíduos definido a partir de suas características pessoais, nos quais se observa, mediante exames, né, avaliações repetidas, a aparição de um desfecho determinado. Então, exemplo, eu vou avaliar um grupo de indivíduos, as suas características pessoais, por um determinado tempo, acompanhando esse paciente por um tempo. Não é um ano e só antes e depois, né? Ele sendo acompanhado durante esse tempo. Estou citando um ano, mas tem cortes que fazem mais tempo, 5 anos, 10 anos até. Então, o exemplo que eu coloquei aqui é de um estudo, né, cujo título é Fatores Epidemiológicos, Clínicos e Funcionais de Pacientes com AVC no Nordeste Brasileiro. Então, esse estudo acompanhou por um ano um pronto-socorro, que era referência para o recebimento de pessoas com possíveis quadros de AVC, né, de acidente vascular cerebral. E quando esse paciente ele dava entrada e se confirmava o diagnóstico de AVC, era-se então feita a coleta de dados, a pesquisa, verificando todos os seus fatores epidemiológicos, clínicos e funcionais, baseado em instrumentos preconizados pela Organização Mundial de Saúde para o AVC, e aí fatores de risco, por exemplo, fumo, diabetes, hipertensão arterial, sedentarismo, obesidade, e tudo isso foi avaliado durante esse período. Ele era avaliado logo no início, quando ele dava entrada, estabilizava, ele era avaliado com 10 dias, e ele era reavaliado novamente com um mês. Um mês e 6 meses. E durante um ano, cada indivíduo isso, mas durante um ano, esse acompanhamento no respectivo pronto-socorro, referência para AVC, foi avaliado, né,
teve a coleta de dados analisada. Então, nesse período todo, se conseguiu observar quais são os meses do ano que tinha mais entrada de casos de AVC do que outros. Tinham casos de AVC mais grave ou casos de AVC menos graves, tem diferença com a época do ano, né? Da onde essas pessoas vinham mais? De que bairro daquela cidade, que regiões daquele estado, né, do determinado estado, e assim vai. A coorte, o follow-up, ele pode ser prospectivo ou retrospectivo. O exemplo que eu citei para vocês aqui desse estudo foi prospectivo, mas porque foi analisado daí para frente. Mas também pode ser uma coorte retrospectiva. Um exemplo, uma determinada unidade básica de saúde quer fazer o acompanhamento até então, dos pacientes daquela comunidade, daquela macro-região, né, micro-região, aí vê que tiveram problemas, né, deram entrada na unidade, tem registro com hipertensão arterial. Se isso variou no longo dos anos e se eles tiveram assistência adequada, né? E aí eles querem fazer isso de 5 anos para cá, digamos, estamos em 2019, então que eles fossem fazer, digamos, de 2015 para 2019. Como? Né? Consultando todos os prontuários desses sujeitos que tem na unidade de saúde, na unidade básica de saúde. Então, estaria fazendo algo retrospectivo, mesmo que seja com a ideia de depois desenvolver políticas de saúde, programas mais específicos que vá ajudar para frente, né, adiante. Aí, depois disso, nós entramos nos estudos experimentais. O começo de tudo desses slides, dessa apresentação dessa web, era falando que os estudos, eles começam se dividindo em observacionais ou experimentais. A diferença básica entre eles é a alocação da amostra como é dada e a presença ou não de intervenção, que no caso dos estudos experimentais, né, tem a presença de algum tipo de intervenção proposta, né, aos pacientes. E eles se dividem em dois. Os estudos experimentais propriamente ditos são os ensaios clínicos controlados, os ECRs, ou ensaios clínicos randomizados, que é por isso o ECR, ensaios clínicos randomizados ou ensaios clínicos aleatórios, mas comum é essa sigla. Os quase experimentais são aqueles que tentam seguir todos os critérios que um ensaio clínico controlado, randomizado, tem que seguir, mas um ou outro critério ele não conseguiu obedecer, ou por viabilidade da pesquisa, ou porque não deu depois, ou não deu, etc. Então, ele é classificado como um quase experimental. Então, os estudos experimentais, eles verificam o efeito de uma variável que é conhecida, que é chamada como variável independente, ela não vai mudar, então vai verificar o efeito dela sobre outra variável, que é chamada de variável dependente. Então, é isso que a ideia geral de um estudo experimental. Então, ao mesmo tempo, em paralelo, que eles têm essa finalidade aqui, eles procuram controlar outras variáveis que podem influenciar no resultado daquilo ali, que são conhecidas às vezes como variáveis de confusão, certo? Então, isso tem que ser bem controlado para não gerar realmente confusão nem causar viés na pesquisa. São os únicos estudos capazes de determinar causa e efeito. Por quê? Causa e efeito. Porque eles são estudos que propõem alguma intervenção. Essa intervenção ela pode ser mais longa, ela pode ser mais curta, ela pode ser mais complicada por alguns aspectos ou não, ela pode envolver instrumentos simples, ela pode envolver instrumentação mais complexa, mais cara, aí vai de cada estudo, de cada condição, mas por eles fazerem uma avaliação antes naquela amostra, aí ele propõe uma determinada intervenção. Depois, ele reavalia essa amostra, ele consegue fazer uma relação de causa e efeito. A população aqui no estudo clínico, ela é dividida em grupos, né, aleatoriamente, por isso que tem esses dados aqui para representar, tem várias formas de distribuir
essas amostras, né? Inclusive sites que fazem isso, como o randomization.com, entre outros, e ambos os grupos, aqui estão exemplificados dois, mas podem ser mais, passam por suas intervenções, e depois eles são avaliados. Então, com isso se pode dizer, tal grupo melhorou ou não melhorou, por determinada intervenção que foi feita com ele. Né? Então, aqui nessa outra tela estão aqui expostos os critérios para ser considerado um estudo experimental propriamente dito, ou seja, para ser considerado um experimental controlado randomizado, um ECR, um ensaio clínico mesmo. O delineamento do ensaio clínico é como eu já começado a falar, tem uma amostra representativa, é feita a aleatorização, a randomização, né? E aí, por essa randomização, parte da amostra vai para o grupo tratado, parte da amostra vai para o grupo controle. Alguns estudos até fazem mais de um grupo, quando vão fazer como terapias combinadas. Depois das intervenções realizadas ou não, né, como tem que ver no controle, como ficou, e vão ter pessoas no grupo tratado que melhorou, podem ter pessoas que não melhoraram, e assim também no controle. Então, isso aqui é uma exemplificação, e a análise estatística que é feita depois, os resultados de discussão que vão tratar sobre isso. Por que melhorou? Só o grupo tratado, digamos, melhorou, o grupo controle não melhorou nada, melhorou meio a meio, o que é que faz? Então, aí entra no outro nível de discussão do estudo, né? Então, para ser um SER, tem que haver essa randomização da amostra, que é essa aleatorização. O indivíduo, ele não pode escolher para que grupo ele vai, né? Ele tem que passar por um sorteio, digamos assim, uma aleatorização, e ele ficar no grupo, em um dos grupos determinado, que aí vão ser no mínimo 2, pode ter estudos com mais. Tem que haver o sigilo de alocação, eu não tenho que dizer para esse indivíduo que faz parte da minha amostra, ou como examinadora, como avaliadora, que você vai ficar em tal grupo, você vai ficar no grupo controle, você vai ficar no grupo de intervenção 1, no grupo da intervenção 2, e assim sucessivamente. O cegamento também é importante. O que é o cegamento no estudo? Um estudo ele pode ser simples cego ou duplo cego. Nos ensaios clínicos aleatórios, né, se preconiza o duplo cego, que é isso. Nem a amostra em si, os indivíduos sabem em que grupo estão, se está no grupo da intervenção proposta, ou no outro grupo controle ou placebo mesmo, e nem o avaliador, o pesquisador que está fazendo o seu tratamento. Ah, professor, então, mas como é que ele consegue isso? Porque normalmente se organiza assim. Quem avalia esses indivíduos no início e quem avalia eles no final, após a intervenção, que fez a aleatorização, não são os mesmos avaliadores, né, da pesquisa, né, não são os mesmos pesquisadores que vão aplicar cada um do tratamento dependendo do grupo que ele esteja, ok? Então, com isso, eu estou tratando, por exemplo, uma pessoa desse grupo, eu estou tratando isso, mas eu não vi necessariamente a avaliação dele no início, então eu estou fazendo o tratamento. E esse avaliador que avaliou ele aqui depois e vai avaliar ele no final, né? Ele não sabe em que grupo ele ficou, tá? Em que grupo ele foi tratado, porque a aleatorização é feita por outro sujeito. Então, com isso, o ensaio clínico, ele precisa também de uma demanda maior de pesquisadores, de avaliadores, para ele conseguir, gente, manter, né, todos esses critérios que são necessários para ser considerado um ensaio clínico aleatório. Ele tem que ter pesquisadores para avaliação e reavaliação, ele tem que ter pessoa para fazer essa aleatorização, ele tem que ter pessoas para a aplicação das intervenções em si.
E o último critério, como também já falado, é o experimento em si, porque isso é um critério de estudo experimental. O estudo experimental tem que haver um experimento, tem que haver alguma intervenção proposta. E o exemplo colocado, a ideia, o objetivo do estudo era verificar se a acupuntura provoca uma redução da dor e melhora da incapacidade física em indivíduos com fibromialgia. Então, o foco principal aí é o que? A acupuntura. Ela é a variável independente, ela não vai mudar. É ela que eu quero avaliar. Então, vai ter o grupo tratado vai ser por ela e o grupo controle não vai ser. Não vai receber a acupuntura, né? Tem que receber algum outro tratamento ou algo que ele pense ser semelhante. E aí, quais são as variáveis dependentes? A dor e a incapacidade física, porque a ideia é que a acupuntura diminua a dor e melhora a incapacidade física, mas pode ser que não seja isso que aconteça, né? Só com a análise estatística depois dos resultados é que vai saber, né? Isso aí, se essa hipótese vai ser confirmada ou não. Então, elas são variáveis dependentes, porque ainda não se sabe o que vai acontecer. Pode-se pensar, pode-se preconizar, pode-se hipotetizar diante de outros dados que existem na literatura. E aí, existe também, que eu resolvi falar aqui para vocês, mas de maneira ainda mais breve, um outro tipo de estudo, de desenho de estudo. Nós temos os observacionais, como já falamos, nós temos os observacionais que se dividem em descritivo e analítico, tivemos os estudos experimentais, não é, que se dividem em quase experimentais, e o ensaio clínico randomizado, ou aleatório, e nós temos também os estudos de revisão, os estudos de revisões. Eu vou dar uma ideia geral aqui para vocês do que é, e como a revisão sistemática e meta-análise, elas têm maiores detalhes, na próxima semana vai acontecer uma outra web palestra que vai falar apenas de revisão sistemática, ok? Então, as revisões, elas podem se dividir em revisões de literatura ou revisões sistemáticas, com ou sem meta-análise. A revisão de literatura é aquela caracterizada por análise e síntese da informação disponibilizada por todos os estudos que já foram publicados sobre aquele tema, né, estudos relevantes, de forma a resumir o corpo de conhecimento existente sobre aquele tema e levar a concluir sobre um determinado assunto, né, que você está interesse, é o tema que está sendo estudado. Já quando vamos para uma revisão crítica dessa literatura, né, nós temos o quê? Nós temos estudos de revisão passiva, aquelas que sintetizam estudos sobre um tema, que ficariam mais classificados como esse molde anterior. Nós temos revisões também opinativas, aquelas que fazem o levantamento dos estudos, pegam as informações que estão disponíveis na literatura e também expõe essas informações, mas também, né, nessa revisão, se inclui uma evidência, né, existente, analisa uma evidência existente sobre aquele assunto, né, como se fosse fazendo uma discussão, uma crítica sobre aquele estudo, se aqueles estudos que entraram na amostra daquela revisão, eles eram estudos realmente relevantes, se eles tinham uma amostra realmente significativa, se essa amostra foi devidamente trabalhada, né, e a metodologia dele foi bem feita, e assim sucessivamente. Então, são estudos nos quais os autores, eles resumem, analisam e sintetizam informações disponibilizadas na literatura, mas não seguem necessariamente metodologia pré-definida, né. Quando se fala que não segue necessariamente metodologia pré-definida, é porque não é que não tem que se ter uma metodologia, mas é porque é um tipo de estudo bem mais aberto, onde eu vou buscar outros estudos sobre aquele tema que eu quero, por exemplo, recursos fisioterapêuticos no controle da dor oncológica, uma revisão de literatura. Então, se eu for desenvolver essa revisão de literatura, eu vou pegar estudos publicados, artigos científicos que foram publicados, livros também que tratem sobre esse assunto, ou capítulos de livros, e pegar as informações relevantes daquilo ali e colocar no meu estudo, que é o de revisão de literatura sobre esse tema. Se aí eu adiciono na discussão desse meu estudo,
uma evidência existente, uma opinião, uma discussão dessas evidências, desses estudos que foram encontrados por mim, seja em livros, em artigos e etc., eu estou fazendo uma revisão crítica de literatura. Mas é aberto, não tem que ser necessariamente numa data precisa, com tal amostra precisa, o que já vai acontecer na revisão sistemática. Aí a revisão sistemática e meta-análise, elas adotam uma metodologia padronizada, com procedimentos de busca padronizado. Procedimentos de busca faz referência aos artigos que eu vou buscar, a livros, capítulos, ao que for. Seleção e análise bem delineados e claramente definidos. Desculpa, permitindo ao leitor apreciar a qualidade das pesquisas e a validade das conclusões feitas pelos autores. Não é porque tem estudos divulgados aí, pesquisados, publicados, que nós temos que necessariamente levar ao pé da letra todas as conclusões, todos os detalhes dele como certo, como o, o, como algo definitivo, né? Temos que ter visão crítica sobre esses estudos. Relacionadas, a revisão sistemática e meta-análise são relacionadas a uma intervenção ou um protocolo terapêutico. Então, na verdade, não é o meu estudo de revisão sistemática que vai realizar o protocolo terapêutico ou intervenção, porque senão eu estaria fazendo um estudo experimental. O meu estudo de revisão, ele vai buscar estudos sobre um determinado tema, exemplo, aprendizagem observacional, para a melhora da função do membro superior em casos de AVC. Não sou eu que vou fazer um treino, intervenção com aprendizagem observacional no membro superior de pessoas com AVC. Eu vou buscar estudos já existentes, dentro de critérios bem definidos, de tempo, de busca, quais são as palavras-chave que vão ser usadas, em que bases de dados que vão ser buscadas, em que datas, né? Para, então, fazer um levantamento desses estudos experimentais que já ocorreram sobre esse tema que eu quero, e aí compilar, né, todos eles dentro da minha revisão. Com isso, as revisões sistemáticas, elas são consideradas de melhor qualidade científica e mais conclusivas do que comparadas às revisões críticas, como a gente falou aqui anteriormente, né, porque elas são bem mais criteriosas e elas não buscam qualquer estudo sobre aquele tema, tem que ser estudos realmente de boa qualidade metodológica. E aí, quando eu tenho um estudo de revisão sistemática com meta-análise, eu tenho uma diferenciação. O que é a meta-análise em si? Eu fiz o estudo de revisão sistemática e adicionei a meta-análise. A meta-análise é uma técnica estatística adequada para combinar resultados de diferentes estudos, produzindo estimativas que resumem o todo, que são as estimativas meta-analíticas. Então, quando eu fiz a minha revisão sistemática, por exemplo, sobre a aprendizagem observacional na função do membro superior em AVC, depois de toda a seleção, de busca, de seleção, da análise dos estudos que permaneceram 10 estudos dentro da minha revisão sobre esse tema. E esses 10 estudos, eu vou jogar uma análise estatística aí, uma meta-análise, para produzir estimativas que resumem o todo do resultado desses estudos e comparando eles entre si, né? Então, quando eu vou jogar para a meta-análise, pode ser que os 10 estudos vão para a análise estatística, e pode ser que nem todos os 10 vão até lá. Então, nem todos os estudos da revisão sistemática vão para a meta-análise. Pode ser que apenas 8, pode ser que só 4 deles tenham condições de ir para a meta-análise, porque tem alguns critérios para isso, tá? Estudos que são pequenos, né, estudos experimentais, randomizados, ensaios clínicos, mas são pequenos, eles levam a uma conclusão pouco confiável, né? Então, a validade externa dele pode diminuir na questão da aplicabilidade para outras populações. O tamanho do erro fica grande e o poder do estudo é baixo. Então, isso pode ser um dos critérios para não entrar na meta-análise. Entra na revisão sistemática, mas não na meta-análise. E o que é, então, necessário, resumindo, para fazer uma revisão sistemática?
Qual é o protocolo, já que tem que ser mais bem definido, de que uma revisão de literatura, crítica ou narrativa? São necessários 2 pesquisadores independentes para realizar o protocolo da revisão sistemática. E o protocolo da revisão sistemática inclui como os estudos serão encontrados, como aqueles estudos com o tema que eu quero, eles vão ser encontrados, eles vão ser buscados. Quais são os critérios de inclusão e exclusão dos artigos que eu vou achar? Por ano, idioma, né? São, por exemplo, o exemplo que eu usei para AVC, a fase de AVC, eu quero só com AVC crônico, ou só com AVC agudo. A definição dos desfechos de interesse, eu quero saber que, que ele trate da função do membro superior. Então, se tiver estudo de aprendizagem observacional com AVC na fase crônica, mas se for para membro inferior, não entra para o meu estudo, para a minha revisão. A determinação da qualidade desses estudos, porque eu posso ter vários estudos nesse tema, mas ter pouquíssimos, por exemplo, com a qualidade metodológica alta. E a definição da análise estatística utilizada. Se vai ser possível realizar uma meta-análise ou não, e caso seja, se todos os estudos que entraram na minha revisão vão para a meta-análise ou apenas alguns deles. E aí, gente, para finalizar essa web, eu trouxe aqui para vocês uma figurinha, uma pirâmide, que ela já é clássica, se vê em muitos estudos, aulas sobre metodologia, tipos de estudos e etc., que ela retrata a hierarquia da evidência científica pelos tipos de estudo, considerando aqui o topo o melhor dos estudos. Então, quem é que está no topo aqui da pirâmide? A revisão sistemática de um ensaio clínico aleatório, que é o SR também, pode ser o ECA, pode ser chamado ECA, porque é aleatório, randomizado, controlado, tudo ok, com meta-análise ou sem meta-análise. Então, a revisão sistemática é a melhor de todas. Abaixo dela vem o ensaio clínico aleatório. Por quê? Porque a revisão sistemática, ela já é feita buscando estudos sobre aquele tema que eu quero, mas não pode ser um estudo transversal, não pode ser um de coorte, não pode ser estudo de caso. Eu só busco naquele tema que eu quero ensaio clínico aleatório para poder entrar na revisão sistemática, né? Aí o ensaio clínico aleatório também vem em segundo lugar na pirâmide, depois vem o estudo de coorte, que é aquele estudo de acompanhamento mesmo do paciente por um determinado paciente, da amostra por um determinado tempo, né? E aí, abaixo, estudo caso-controle, aí vem abaixo do caso-controle quase experimentais, aí depois vem os descritivos, que são estudos observacionais descritivos, aqueles primeiros que a gente falou, não são os analíticos, porque os analíticos já entram em comparação, como corte e caso-controle. Os descritivos, abaixo, experimental de caso único, ou série de casos, e abaixo mesmo de tudo é só um relato de caso, opinião de expert sobre determinado tema. Isso caracteriza a evidência, né, desses estudos, considerando que cada um deles foi feito obedecendo uma metodologia necessária para cada classificação desse tipo de estudo. E aqui estão algumas das referências que foram usadas nessa web, né, e relembro a vocês que na próxima semana vai acontecer uma web sobre revisões, noções de revisão sistemática, ok? Obrigado pela atenção.